Olá, mais uma vez, nosso estudo bíblico, dando continuidade ao nosso trecho já começado no vídeo anterior, de Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 36. E vamos continuar e no verso 26, onde paramos no vídeo anterior. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Ou seja, o mar, símbolo do mal, o abismo, em Apocalipse utiliza o mar como sinônimo do abismo, e assim cria-se na teologia judaica nos dias de Jesus que do mar vinha os espíritos malignos, todos os males provinham do mar. Daí a percepção dos discípulos ao verem um movimento, alguma coisa no mar, pensarem se tratar de um fantasma, de um espírito maligno, alguma coisa relacionada a um ser, que pertence ao mar ou pertence ao abismo e que agora vem em direção a ele. Essa confusão, essa interpretação equivocada visa esclarecer que muitas vezes Jesus também é compreendido de forma equivocada, mas ele se apresenta e na sua apresentação, no seu poder, no seu domínio, fica claro quem ele realmente é. No caso do nosso trecho, ele é apresentado com características da divindade, ou seja, o que Jesus faz são ações que somente Deus pode fazer. E para reforçar isso, esse gritar, essa ação, tem uma referência no Salmo de número 77, verso 16, que diz assim: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Ou seja, a manifestação da presença de Deus, a teofania, faz com que as águas temam, sintam pavor, sintam medo. Assim, esse salmo ele é apresentado na nossa narrativa de forma que a manifestação de Deus, aos discípulos, leva os discípulos a temerem, a ficarem apavorados, a gritarem, Ou seja, a gente percebe aí a manifestação de Deus diante do mar, Salmo 77, verso 16. O mar reage de uma maneira aterrorizante ou aterrorizado, e os discípulos da mesma forma, com a manifestação de Jesus, o Filho de Deus. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, as palavras de Jesus revelam o amor paternal de Deus. Coragem, não fiquem com medo. E aí, mais uma vez, nós temos uma referência ao Êxodo na expressão eu sou. O eu sou está aqui. Acalmem, fiquem calmos, não temam. E com isso a gente percebe que a narrativa vai sendo construída com o Êxodo, Moisés conduzindo o povo de Israel para fora do Egito, caminhando no deserto em direção à terra prometida, é um pano de fundo para apresentar Jesus como Deus, aquele que realiza as obras de Deus. Eu sou, expressão característica de Yahvé na revelação dele a Moisés, convocando Moisés para a libertação do povo de Israel. Verso 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, também pode ser traduzido como visto que és tu, Senhor, reconhecimento,
da sua superioridade, da sua divindade. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Né? A gente pode fazer algumas leituras interessantes e diferentes sobre esses episódios. Caso haja interesse de vocês, eu tenho um outro vídeo onde eu faço uma leitura mais espiritualizante para a igreja, desse pedido de Pedro, desse afastamento de Pedro do barco. E aí, nesse outro vídeo, essa leitura ela é um pouco negativa a respeito da saída de Pedro do barco, como o abandono da igreja e uma caminhada solo. Nesse momento, na nossa leitura, eu vou manter uma outra leitura que também traz ensinos preciosos para as nossas vidas, e com isso a gente percebe a riqueza que há na palavra de Deus, nos evangelhos. Deus pode falar de muitas maneiras por sua palavra e mostrando para a gente ensinos preciosos para a nossa vida. Pedro então pede permissão para também andar sobre as águas. Um grande ensino para os discípulos é que também devemos vencer os obstáculos, vencer as dificuldades, vencer o mal, uma vez que o mar é o símbolo dos espíritos malignos, ou da maldade, ou do caos, né? Precisamos também atravessar esse mar, andar sobre ele, vencê-lo de forma que possamos alcançar os objetivos. Então, Pedro pede essa permissão ao Senhor para também vencer o mar, andar sobre o mar. Esta é a quarta citação de Pedro no Evangelho de Mateus. A primeira, na sua convocação, o primeiro discípulo a ser chamado, depois a cura da sua sogra, e temos então a lista dos 12 nomes dos 12 apóstolos, e agora esta citação na narrativa do andar sobre as águas, 4 vezes. Outros discípulos, como Tiago, Mateus, André, João, são mencionados 2 vezes, e os outros 7 mencionados apenas uma vez. Com isso a gente percebe 4 vezes Pedro, 2 um outro grupo, e o grupo restante de 7. A gente percebe que Pedro assume ou é apresentado como uma liderança dos apóstolos. Os textos que se seguem até o capítulo 19, Pedro é que vai ser apresentado como porta-voz dos discípulos. Muitas vezes as pessoas encontram explicações que Pedro não conseguia ficar calado, ele era falante, não aguentava ficar calado. Bem, esses adjetivos, essas classificações não encontramos nos textos evangélicos. O fato de Jesus dar a Simão o apelido de Pedro não se refere ao fato dele ser falante ou intrometer, refere-se à sua dureza. Pedra se refere à sua dureza de coração, e a característica dele estar sempre falando não é por causa da personalidade dele, mas sim porque ele é uma liderança, ele é o porta-voz dos 12. Sempre quando os 12 falam coletivamente, é Pedro que fala em nome deles. Então, por isso Pedro está sempre falando, por causa da sua posição de liderança, de porta-voz, e não por uma característica da personalidade dele, que não aguentava ficar calado, que perguntava tudo. Que característica é essa que não encontramos nos evangelhos nenhum texto, nenhum verso que diga que Pedro falava porque ele era desse jeito, mas a razão é pela sua liderança. Então vamos observar até o verso 19, Pedro sempre falando em nome dos discípulos, não por causa de uma característica de personalidade, mas porque ele era a liderança dos 12, ele era o porta-voz, aquele que liderava, tanto que o seu nome nas 4 listas que aparecem, uma em Mateus, uma em Marcos, uma em Lucas, uma em Atos, em todas as listas dos 12, o nome de Pedro é o primeiro da lista sempre. Na antiguidade, as listas de nomes
eram construídas a partir do mais importante para o menos importante. Não eram aleatórias essas listas. A posição dos nomes nas listas não eram aleatórias. O mais importante ocupava a primeira posição e o menos importante de todos ocupava a última posição. Daí, nas 4 listas que temos dos 12 apóstolos, em 3 delas, menos Atos, aparece o nome de Judas Iscariotes. E a posição dele na lista é sempre o último. Isso por causa da do seu status. Então, a razão é essa. Continuando então o nosso estudo, verso 29, e ele lhe disse, vem, Jesus autoriza Pedro a andar sobre as águas, Pedro então vencer os males, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O que vai fazer com que Pedro se torne uma presa do mar, se torne vencido pelo o mal que o mar representa, o caos que o mar representa, é que ele então desvia o olhar de Jesus e começa a reparar nas ondas e nas águas, ou seja, o mal representado pelas águas tumultuosas, pelas tempestades, pelo vento. Ele então teme porque olha para eles e deixa de olhar para Jesus, e aí vai afundar, como o seu nome mesmo diz, pedra, Pedro significa pedra, e ele vai afundando como uma pedra. Daí uma das características do seu nome, vai afundando como pedra, que é coisa chamada de Pedro. E aí ele então grita, ele vai gritar, ele vai clamar o clamor do Salmo 69, verso 2 e 3. E é justamente um salmo que tem como pano de fundo, e não tão fundo assim, as águas como símbolos, como símbolo do maligno, do mal, da morte. Salmo 69, versos 2 e 3 diz: estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus. Basicamente, é o Salmo 69, versos 2 e 3, que está aqui na cena presenciada ou vivida por Pedro. As águas o submergem, não dá pé, está no profundo atoleiro, vai morrer, está cansado de clamar, mas quando clama, salva-me, Senhor, Jesus vem e socorre, como vai socorrer lá o salmista, no Salmo 69. Jesus vem, verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Várias características de Yahvé, de Deus, são realizadas por Jesus. Dominar o mar, andar sobre o mar, estender a mão, uma característica de Yahvé no Antigo Testamento: te tomo pela mão direita, te tomo pela mão, te salvo a minha destra, ou seja, sempre essa expressão de estender a mão como uma ação de salvação de Deus ao povo. Então Jesus também estende a mão, tomou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A repreensão pela falta de fé ou pela fé insuficiente, fé incapaz de ajudá-lo a vencer as dificuldades. Ele repreende e pergunta: por que duvidou? Por que duvidou da minha palavra? Nesse sentido aqui, dessa interpretação, por que você duvidou quando eu disse vem? Por que você deixou de olhar para mim? Por que você olhou para os males à sua volta? Verso 32, subindo ambos para o barco, ele, Pedro e Jesus, subindo para o barco, cessou o vento. Ou seja, a afronta, o açoite, aquilo que estava contra o barco, com a presença de Jesus, foi acalmado. E aí Jesus realiza uma das ações do trecho relacionadas a Deus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente és Filho de Deus. Observe como o livro vai sendo escrito de uma forma magistral. Ele vai sendo composto, construído, há um raciocínio, há um desenvolvimento, e que muitas vezes a falta de leitura do livro impede os crentes ou aqueles interessados em estudar a Bíblia, os Evangelhos, de perceberem, né? A leitura de versículos ou de pequenos trechos impede essa visão mais geral da obra, do livro, né? Vivemos uma cultura de leitura de versículos. As pessoas escolhem um determinado trecho, um versículo das Escrituras, completamente fora do contexto, aplicam para o que quiser, para os seus objetivos, faz o texto falar ou o versículo falar o que eles querem ouvir e não consideram o contexto. Se a gente está lendo Mateus desde o capítulo 1, a gente vai lembrar nessa hora aqui, em que os discípulos dizem verdadeiramente és o Filho de Deus, que numa narrativa parecida, em que Jesus também acalma a tempestade, no capítulo 8, verso 27, eles fizeram uma pergunta, né? Capítulo 8, verso 27, diante de Jesus ter acalmado também a tempestade no mar, diz o verso 27 do capítulo 8 de Mateus: E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, a narrativa do capítulo 8, verso 23 ao 27, em que Jesus acalma a tempestade, termina com uma pergunta que não é respondida, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Faz-se a pergunta, não há resposta. Mas aí a gente continua lendo. A gente continua lendo o livro. Quando a gente chega em 14:33, onde a gente encontra mais uma narrativa em que Jesus acalma a tempestade, há uma diferença agora. Na primeira, os discípulos não sabiam quem era Jesus, aquele que acalma os ventos e o mar, quem é esse? Mas agora eles sabem. Percebem como que a partir do capítulo 11, verso 2, vai sendo construída a identidade de Jesus? Os discípulos vão caminhando com Jesus, e à medida que caminham com Jesus, a sua fé é desenvolvida, a sua crença alarga, e eles vão conhecendo cada vez mais que anda com Jesus quem é Jesus. Assim é a fé, assim é a nossa vida cristã. Quanto mais caminhamos com Jesus, mais conhecemos quem é Jesus. No início da nossa caminhada, Jesus acalma a tempestade e a gente pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a partir de uma certa caminhada, de uma certa experiência com Jesus, somos capazes de responder e dizer, e professar, e confessar, e proclamar: verdadeiramente és Filho de Deus. Há uma diferença entre este momento do 14:33, onde os discípulos sabem quem é Jesus, e o 8:27, onde eles ainda não sabem quem é Jesus. E com isso vai sendo construído a identidade de Jesus, em que ele, nesse trecho, realiza ações próprias de Deus. Verso 34, então, estando já na outra banda, atravessaram o mar, venceram o mar, como Moisés e os israelitas atravessaram o mar, venceram o mar, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Quem é Jesus? É aquele que atende e que cura todos os enfermos que são trazidos para ele. Uma característica teológica muito importante nas curas que Jesus realizava é que, na teologia judaica dos dias de Jesus, cria-se que havia uma relação muito direta entre as enfermidades e os pecados. Os judeus dos dias de Jesus acreditavam que as doenças vinham por causa dos pecados. Os discípulos, em João 9, perguntam a Jesus quem pecou para que este nascesse cego. E Jesus responde: nem ele, nem os seus ancestrais. E quando Jesus perdoa o pecado do paralítico, no capítulo 9, e reclamam, dizendo ele blasfema, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus, para que vocês saibam,
que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta e anda. Como eles acreditavam que a doença era causada pelo pecado, quando Jesus tira o pecado, eles não acreditam, a menos que a doença seja tirada. A doença tirada confirma que o pecado foi tirado. Assim era a crença nos dias de Jesus. É importante a gente entender isso na história. Nos dias de Jesus, os judeus acreditavam desta maneira. Isso não é real na teologia cristã. Jesus vem desconstruir essa crença. Ele vem mostrar que não é assim. Como ele disse aos discípulos: nem este pecou, nem os seus ancestrais. Mas ele realizava as curas e, diante de uma plateia que acreditava de uma certa circunstância, e com isso, ao realizar as curas, ele atendia várias necessidades e demandas. Entre essas várias demandas que Jesus atendia, estava a manifestação do seu poder de perdoar pecados. Que à medida que ele curava os enfermos, acreditava-se na teologia judaica dos dias dele que os pecados dessas pessoas também estavam sendo tirados à medida que as enfermidades eram tiradas. Verso 36: e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam ficaram sãos. Ou seja, a fé já mostrada para nós na mulher hemorrágica, que também toca na orla de Jesus e recebe a salvação da sua doença, E aí a gente vai percebendo que Jesus vai curando todos os enfermos, não importa em que lado do mar, não importa onde ele esteja, todos que são trazidos para ele são atendidos. E aí a gente percebe até esse ponto do Evangelho de Mateus, Jesus apresentado como aquele que é adorado, Diz o verso anterior, verso 33, e os que estavam no barco o adoraram. Os discípulos adoram a Jesus. E por que adoram? Porque vem nele Deus, vem nele a divindade, o Filho de Deus. Não iriam adorar um anjo, não iriam adorar um profeta, não iriam adorar um homem, um ser humano, uma criatura, mas adoram porque reconhecem nele a plena divindade de Deus. E com isso eles se associam a grupos anteriores no Evangelho de Mateus que fizeram o mesmo gesto. Os magos também adoraram o menino. O leproso, no capítulo 8, adorou a Jesus. O chefe da sinagoga, no capítulo 9, se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui, o chefe da sinagoga, capítulo 9, verso 18, também adora Jesus. E agora os discípulos adoram a Jesus. E com isso o número de adoradores vai aumentando, porque vai se crendo, à medida que o livro vai avançando, vai se estabelecendo a divindade de Jesus de forma paulatina, mas vai acontecendo. Que Deus nos ajude.